Olá, eu sou a Victoria Gonçalves, eu faço parte do grupo que vai apresentar o experimento C da prática de laboratório, que é uma prática com o objetivo de observação da ação do etileno sobre o amadurecimento de frutos climatéricos e não climatéricos. Bom, na nossa introdução a gente queria falar um pouquinho sobre o amadurecimento e também dar uma introdução ao etileno. Bom, o amadurecimento, ele corresponde às mudanças sensoriais de sabor, odor, cor e textura que tornam o fruto aceitável para o consumo e envolve reações de degradação e síntese. Basicamente, os frutos eles são compostos de água, ácidos, compostos voláteis, carboidratos, pigmentos, vitaminas e minerais. E todos esses compostos podem sim sofrer algum tipo de alteração durante o amadurecimento. Bom, o amadurecimento de alguns frutos, denominados climatéricos, esses frutos climatéricos a gente vai ver um pouquinho sobre eles mais para frente. Bom, ele é estimulado pelo fitohormônio etileno. O etileno ele tem seu valor reconhecido e é utilizado comercialmente, por exemplo, na queima de serragem, a qual libera o gás etileno em câmaras especiais, promovendo o amadurecimento de bananas que são colhidas verdes. O etileno ele regula muitos aspectos fisiológicos do crescimento e do desenvolvimento, além da maturação e senescência de plantas e ou de seus órgãos. Bom, agora falando um pouquinho sobre os frutos climatéricos. Os frutos climatéricos são aqueles cujo amadurecimento é acompanhado por um distinto aumento na atividade respiratória, que é geralmente associada a elevadas produções de etileno. Geralmente, frutos climatéricos são colhidos na maturidade fisiológica, ainda verdes, para facilitar o manuseio e ampliar o tempo de conservação. Nesse caso, o processo de amadurecimento ocorre com o fruto separado da planta-mãe. E os frutos climatéricos, eles respondem à aplicação exógena do etileno, ou seja, seu amadurecimento é antecipado desde que a aplicação seja realizada em momento apropriado, ou seja, após o fruto atingir o pleno crescimento, né? Então, a gente pode tanto ter a produção de etileno natural, quanto a injetada, né? A aplicação exógena. Bom, os frutos não climatéricos. As mudanças desses frutos tá ligado ao amadurecimento que ocorre de forma lenta e gradativa, enquanto esses frutos estão ligados à planta-mãe. Eles devem ser colhidos na maturidade horticultural, ou seja, quando apresentarem características ótimas para o consumo. A atividade respiratória tem estreita relação com o tempo que o produto leva para amadurecer e, consequentemente, com a vida pós-colheita do produto. Assim, frutos com taxa de respiração elevada são mais perecíveis. Nos frutos não climatéricos, a aplicação de etileno a qualquer momento promove sim aumento da atividade respiratória por um determinado período. No entanto, a resposta só ocorre enquanto o etileno estiver em contato com o fruto, não havendo produção de mais etileno. Algumas curiosidades que a gente descobriu ao decorrer das pesquisas para o nosso trabalho, para o nosso experimento, foram duas, e são as seguintes. A gente descobriu que para uniformizar o amadurecimento de determinados frutos, como por exemplo já citado a banana, é possível a utilização de produtos geradores e liberadores de etileno, ou mesmo a injeção de mistura de gases que contêm o etileno, que a gente já falou na parte de frutos climatéricos e não climatéricos, que é a introdução exógena do etileno. E essa prática é chamada de climatização da banana e constitui-se uma prática rotineira no pós-colheita desse fruto. O etileno, se aplicado sozinho, ele é altamente explosivo, então se usa uma mistura de 95% de nitrogênio e apenas 5% são de etileno. Os objetivos da nossa experiência são 4. O primeiro é conceituar alguns termos da fisiologia vegetal, como fitohormônio, etileno, frutos climatéricos e não climatéricos, que são conceitos que a gente já viu nos slides anteriores. Segundo objetivo é demonstrar a influência da temperatura, embalagem, forma de armazenamento e do etileno no amadurecimento de alguns tipos de frutos. Terceiro e penúltimo objetivo, conhecer técnicas utilizadas pelo comércio para estimular o amadurecimento dos frutos. E quarto e último objetivo, comparar o amadurecimento de frutos climatéricos com frutos não climatéricos. Bom, os materiais utilizados para a nossa experiência foram 12 laranjas no mesmo estágio inicial de amadurecimento, 4 maçãs maduras, 2 embalagens de plástico, 2 embalagens de papel,
prendedor para vedar as embalagens e uma bancada. Agora nós vamos para as partes de procedimentos. Bom, com o experimento C, em relação às duplicatas, a gente tem o tratamento 1, que foi utilizado 3 laranjas e uma maçã em temperatura ambiente armazenadas em sacos de papel. Aqui tem a foto do experimento C, tratamento 1, duplicata A. Aqui nós temos a foto do experimento C, tratamento 1, duplicata B. E agora nós vamos para o experimento C no tratamento 2, duplicata A, que foram usadas 3 laranjas e uma maçã em temperatura ambiente armazenada em saco de plástico. E aqui nós temos a foto do experimento C, tratamento 2, duplicata B. Lembrando que nós temos um experimento com 2 tratamentos e cada tratamento tem 2 duplicatas. A diferença é que no experimento C, tratamento 1, tanto da duplicata A quanto B, a gente usa para armazenar sacos de papel. E no experimento C, tratamento 2, tanto a duplicata A quanto a B, a gente usa para armazenar sacolas de plásticos. E esse é o objetivo, né? Ver qual tipo de armazenamento é melhor para essas frutas. Bom, dando continuidade agora, a gente vem para a parte de temperatura, né? No dia 0, que no caso, digamos assim, seria o primeiro dia de experimento, né? Correspondente ao dia 13 de 3 de 2020, às 20 horas e 10 minutos, a temperatura era de 27 graus, podendo ser máxima de 31 e mínima de 22 graus registrados naquele dia. Bom, falar um pouquinho sobre as laranjas e as maçãs, né, naquele dia. Todas as laranjas e todas as maçãs estão no ponto certo de consumo. O aroma da laranja não era tão forte, mas o aroma da maçã podia sentir de longe. A textura era bem firme em ambos, as cores eram bem vivas, características de uma fruta madura, tanto no tratamento 1 e 2, nas 2 duplicatas, né, A e B. E todas as embalagens de ambos os tratamentos e duplicatas eram novas. Bom, os dias e temperaturas do experimento C. No dia 1 do experimento, que corresponde ao dia 14 do 3, a temperatura máxima era de 31 graus e a mínima de 24 graus. No dia 2, correspondente ao dia 15 do 3, a temperatura máxima era de 32 graus e mínima de 21 graus. No dia 3, correspondente ao dia 16 do 3 de 2020, às 20 horas e 10 minutos, a temperatura era de 25 graus, máxima de 32 graus e mínima de 21 registrados naquele dia. Agora nós vamos ver fotos dos frutos no dia 3 do experimento. Essa é a foto do experimento C, tratamento 1, duplicata A. E o resultado dela foi que, no dia 3, no tratamento 1, duplicata A laranja, a sua cor era predominante, e o verde com presença de pontinhos pretos. A sua textura é um pouco menos rígida, com um aroma bem fraco. Já a maçã, a sua cor não aparenta muita mudança visual, apenas pela nova presença de cor marrom no pêndulo. O aroma não está mais tão forte como no primeiro dia, mas ainda pode ser sentido sem dificuldade, e a textura continua firme. Aqui nós temos a foto do experimento C, tratamento 1, duplicata B, no dia 3, e o resultado da duplicata B no dia 3 foi o seguinte: as laranjas, né, tem a cor predominante verde, com presença de pontinhos pretos, a textura é um pouco menos rígida, com um aroma bem fraco. Já a maçã, sua cor não aparenta muita mudança visual, com uma presença significativa de pontos marrons no pêndulo. O aroma não está tão forte como no primeiro dia, mas pode ser sentido com facilidade e a textura continua firme. Bom, no tratamento 1, duplicata A e B, os sacos de papel das duplicatas estão do mesmo jeito, sem presença de gotículas de água ou de micro-organismo. Aqui nós temos uma foto do experimento C, tratamento 2, duplicata A. Bom, o tratamento 2, duplicata A tem como resultado no dia 3, em relação à laranja, a cor ela mudou bastante, elas estão amareladas e com pintinhas pretas, a textura é menos rígida e sem presença de aroma. Já a maçã, a cor ainda é a mesma de antes, porém a parte do pêndulo está com partes marrons, o aroma diminui um pouco, a textura está menos firme, se apertada para escutar um barulhinho por dentro. Bom, experimento C, tratamento 2, duplicata B.
A laranja ela mudou bastante a cor, elas estão amareladas e com pintinhas pretas, a textura é menos rígida sem presença de aroma. A maçã, a cor ainda é a mesma de antes, porém a parte do pêndulo está com a coloração marrom e o aroma diminui um pouco, a textura está menos firme. Tratamento 2, duplicata tanto A quanto B, o saco plástico, eles estão úmidos por dentro e com pequenas gotículas de água. Bom, em dias e temperaturas, né? No dia 4, referente ao dia 17/3, a temperatura máxima era de 30 graus e mínima de 21 graus. E essas temperaturas eram as mesmas no dia 5, referente ao dia 18/3 do mês, né? Já no dia 6, referente ao dia 19/3 de 2020, às 20 horas e 10 minutos, a temperatura era de 25 graus, máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. Agora nós vamos ver fotos referente ao dia 6 do nosso experimento. Aqui a gente tem foto do tratamento 1, duplicata A. O resultado dela na laranja é que a cor está bem mais clara e com pontinhos pretos e a textura está bem mais mole. O aroma é imperceptível. Já na maçã, a cor é vermelha com várias partes amarelas, sem aparição de novos pontos marrons. A textura é mais murcha e o aroma é fraco. Aqui a gente tem foto do tratamento 1, duplicata B. O resultado dela na laranja, a cor está um pouco mais clara e sem aparição de novos pontinhos pretos, a textura é mais mole e o aroma é imperceptível. Na maçã, a cor que prevalece é amarela e sem aparição de mais pontos marrons. A textura é mais mole e o aroma é fraco. Tanto na duplicata A quanto B do tratamento 1, as embalagens não estavam úmidas, mas ela não estava tão firme como no primeiro dia. Aqui a gente tem foto do tratamento 2, duplicata A. O resultado dela, referente ao dia 6 na laranja, a gente chega à conclusão que mudou a cor, né? Mudou um pouco para amarelo, com pontinhos pretos. A textura ainda é firme e o aroma é imperceptível. Já na maçã, a cor ainda prevalece vermelha e sem aparição de novos pontos marrons. A textura ainda é firme, porém em alguns pontos está um pouco mais mole e o aroma é fraco. Experimento C, tratamento 2, duplicata B. O resultado é que a cor da laranja é amarelada com pontinhos pretos, tem textura firme, porém com algumas partes moles e sem aroma perceptível. Já na maçã, a cor prevalecente é dividida entre o vermelho e o amarelo. Tem pontos marrons no pêndulo, textura firme, porém com alguns pontos mais moles, e o aroma dela também é fraco. Bom, na embalagem do tratamento 2, tanto da duplicata A quanto B, elas apresentam presença de umidade por gotículas de água. Dias e temperaturas. No dia 7, que é referente ao dia 20/3, a temperatura máxima era de 30 graus e mínima de 21 graus. No dia 8, referente ao dia 21/3, a temperatura máxima era de 29 graus e a mínima de 21 graus. No dia 9, referente ao dia 22/3 de 2020, às 20 horas e 10 minutos, a temperatura era de 25 graus, podendo ser máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. Agora nós vamos ver fotos das nossas frutas no dia 9, referente ao dia 22/3 de 2020. Aqui nós temos foto do tratamento 1, duplicata A. O resultado dela no dia 9, a laranja. A cor ainda é verde, com algumas partes começando a ficar amarelo e pontinhos pretos. A textura é bem mais mole e não há presença de aroma perceptível. A maçã. A cor predominante é o vermelho e o amarelo, sem presença de novas manchas marrons. A textura ainda está mais mole e o aroma é quase imperceptível. Tratamento 1, duplicata B. Bom, o resultado dela, referente ao dia 9, é que a cor da laranja predominante é verde, com algumas partes amarelas e pontinhos pretos. A textura está bem mais mole, sem presença perceptível de aroma. Na maçã, a cor predominante é vermelha, com partes amarelas e com partes marrons no pêndulo. A textura está mais mole, o aroma é quase imperceptível. Tratamento 2, duplicata A. Bom, o resultado da laranja é que a cor está bem mais amarelada, com vários pontinhos pretos. A textura ainda é firme e sem aroma perceptível. Já a maçã, a cor é vermelha, ainda é predominante e a presença de coloração marrom no pêndulo, né? E a textura está bem mais mole e o aroma é imperceptível.
tratamento 2, duplicata B. O resultado dela na laranja, em referente ao dia 9, é que a cor é bem mais amarelada, com pequenos pontinhos pretos, a textura ainda é firme e sem aroma perceptível. Já na maçã, a cor predominante continua vermelho, com presença de uma parte marrom podre. A textura ainda é firme, porém uma parte está mais mole e podre, e o aroma está diferente, um cheiro característico de fruta apodrecendo. Bom, no tratamento 1, duplicata A e B, as embalagens das duplicatas não estão mais firmes por interferência da respiração dos frutos. E no tratamento 2, na duplicata A e B, as embalagens das duplicatas estão bem úmidas e cheias de gotículas de água. Em relação aos dias e temperatura, no dia 10, referente ao dia 23/3, a temperatura máxima era de 30 graus e mínima de 21 graus. E no dia 11, referente ao dia 24/3, a temperatura era a mesma que a do dia 10. No dia 12, referente ao dia 25/3 de 2020, às 20 horas e 10 minutos, a temperatura era de 25 graus, podendo ser máxima de 31 e mínima de 21 graus. Bom, foto do tratamento 1, duplicata A. O resultado dela, referente ao dia 12, é que a cor da laranja é um verde opaco, cheio de pontinhos pretos, a textura é mole e sem aroma perceptível. Já na maçã, a cor é mais amarelada, com manchas marrons no pêndulo, a textura é mole e o aroma é quase imperceptível. Foto do tratamento 1, duplicata A. Perdão, a gente fez uma troca. O que eu acabei de falar foi sobre a A. Agora a gente vai falar sobre a B. Bom, o resultado da duplicata B do tratamento 1 é que a cor da laranja é verde opaco, escuro e com pintinhas pretas. A textura é mole e sem presença de aroma perceptível. Já na maçã, a cor é mais amarelada e com manchas marrons no pêndulo. A textura é mole e o aroma é quase imperceptível. Bom, foto do tratamento 2, duplicata A. Perdão, que tá passando um carro aqui na minha rua. O resultado dela, em relação ao dia 12, é que a cor da laranja é amarelada com pontinhos pretos, a textura ainda é firme e sem a presença perceptível de aroma. Já a maçã, a cor predominante ainda é vermelha com manchas marrons no pêndulo, textura mole e o aroma bem fraco, quase imperceptível. Foto do tratamento 2, duplicata B. Em relação ao dia 12, as laranjas elas estão com a cor amarelada com pontinhos pretos, a textura ainda assim é firme e sem a presença perceptível de aroma. Na maçã, a cor predominante é o amarelo, com algumas partes em vermelho e com uma parte mais escura e estragada. Textura ainda firme, porém com uma parte mais mole e estragada crescendo também. O aroma é característico de uma fruta apodrecendo. Bom, no tratamento 1, tanto da duplicata A e B, as embalagens estão moles do que anteriormente devido ao processo de respiração dos frutos. E no tratamento 2, duplicata A e B, as embalagens estão muito úmidas e com várias gotículas de água. Bom, nos resultados finais, a melhor maneira de se armazenar as frutas são colocando em uma temperatura ideal, com o controle da respiração do fruto. E no caso do experimento, a melhor maneira de se armazenar foi usando a sacola de papel. A temperatura utilizada não foi a correta, pois estava a temperatura ambiente. Sobre o armazenamento pela sacolinha de plástico, faz com que a respiração dos frutos seja muito intensa e que solte muita água, fazendo com que essa água fique em contato direto com os frutos, podendo causar o aparecimento de micro-organismos, como no caso da maçã. No começo do experimento, os níveis de CO2 e O2 ajudaram a manter a fruta com respiração retardada, fazendo ela demorar mais para estragar, mas com o tempo o valor foi ficando muito baixo, fazendo com que ela estrague mais rápido. A respiração é influenciada pelos fatores intrinsecos e extrinsecos da fruta, sem apresentar respiração anaeróbica em nenhum dos dois. Ocorre respiração anaeróbica nas duas, processo oxidativo, onde as células vivas utilizam suas reservas metabólicas como fonte de carbono para a síntese de novos carbonos com produção de energia, pectina transformada em açúcar. No final das experiências, todas estavam na fase de senescência, onde estava havendo reações catabólicas dentro do fruto. Bom, influência sobre temperatura, embalagem, forma de armazenamento e destilando nos frutos.
Nas duplicatas, com a embalagem de saco de papel, as frutas tiveram um amadurecimento mais lento, fazendo com que as frutas tivessem uma menor respiração e, com isso, uma menor reprodução de etileno. Quanto à respiração das frutas, a embalagem fez com que a água não ficasse acumulada, fazendo ela não ter um contato tão direto com as frutas. A temperatura média de todos os dias, era de mais ou menos 27 graus, sendo uma temperatura amena. Bons frutos. A maçã é um fruto climatérico. Ela apresenta um aumento na atividade respiratória durante o experimento. Produz o etileno para amadurecimento da fruta. Ela atinge seu pico de etileno depois começa o processo de senescência. Seu aroma era mais forte no início do experimento e depois disso foi ficando cada vez mais fraco. A cor era mais viva e foi perdendo seu lugar para uma coloração mais opaca. A textura era bem rígida no começo e depois em alguns pontos você podia apertá-la sem dificuldade. Durante as etapas do experimento, ela passou pelo seu período climatérico e depois pela senescência. Já a laranja é um fruto não climatérico, o que faz com que haja declínio de respiração do fruto após colheita. Depois da colheita, já entram na senescência. Demoram mais para estragar se armazenados corretamente. Não há um pico de etileno sem presença de aroma forte em todo o experimento. Tem mudança de cor para uma cor mais amarelada e a sua textura mudou bastante durante o processo, ficando mais mole. Bom, na conclusão, ao final de todo esse processo, a gente chega à conclusão que o melhor método de armazenamento dessas frutas, visando a sua respiração e o amadurecimento, é o uso de sacolas de papel. Através delas, conseguimos controlar melhor a respiração do fruto. Ainda na conclusão, percebemos que frutos não climatéricos estragam mais rápido do que os frutos climatéricos. Isso ocorre porque os frutos não climatéricos devem ser comprados já maduros, pois o seu amadurecimento ocorre quando ele ainda não foi colhido. Já em compensação, os frutos climatéricos conseguem ainda assim amadurecer depois de colhidos e o processo de colocá-los em sacolas de papel faz com que isso aconteça de forma mais rápida, pois dentro do saco a fruta tem uma alta concentração de etileno. Isso acaba influenciando o rápido amadurecimento do fruto. Bom, esse trabalho foi realizado pelas alunas Carla Cristina da Silva Carvalho, Victoria dos Santos Gonçalves, Victoria Lima de Sá, Verônica Cristine de Oliveira e Maria Luísa Capelli, alunas da sala do primeiro Alimentos B.